Graça e paz a todos e a todas que nos acompanham. Sejam bem-vindos ao nosso espaço Rogério. E hoje temos um tema muito pertinente. Acreditamos nós que é do interesse do nosso irmão e da nossa irmã. Hoje estaremos a abordar sobre a questão da oração e temos no nosso espaço os nossos queridos irmãos como convidados. Temos aqui o pastor Júlio. Seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a nós. E também o nosso irmão Januário Adelino. Seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Exatamente. E para o nosso irmão e a nossa irmã que nos acompanha por internet de Facebook e no YouTube, continue a nos seguir e a colocar like e partilhar para os seus amigos, para a sua família e os demais que os rodeiam, para que o Evangelho e a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo seja partilhado com todos os nossos irmãos, todas as nossas irmãs, para que todos nós possamos ser alimentados e recebamos esta palavra que nos edifica e que nos torna cada vez mais vivo. Muito obrigado por acreditar em nós e por estar conosco sempre. Pastor Júlio, o que é a oração? Muito obrigado pelo convite que nos foi feito de estarmos aqui, Exato. partilharmos o pouco conhecimento do que temos acerca deste grande tema que é pertinente em nossas vidas. Eu começaria a definir a oração como meio pelo qual nos chegamos a Deus. Ou seja, a oração é falarmos com Deus, apresentarmos os desejos dos nossos corações e deixarmos Deus falar através da mesma. Irmão Januário. Eu definiria a oração como oxigênio da vida cristã, porque não há vida cristã sem oração. A oração é falar com Deus, é apresentar a Deus o desejo dos nossos corações. Bem, a oração é falar com Deus, é manter contato com Deus. Mas por que orar, Pastor Júlio? Bem, por que orar? Acho que essa questão é muito prepositada. Eu responderia a dizer que por que orar? Porque oração é vida. Cristão que não ora é um cristão morto. Eu oro porque eu entendo que é através dela que eu vivo. Se a oração é o meio pelo qual que eu me achego a Deus, então então é claro que eu devo viver à base dessa oração. E conforme disse, e muito bem o meu colega Januário, que a oração é oxigênio, sabemos nós que toda pessoa que não tem oxigênio não vive. Semelhantemente, se nós formos tapados dentro de um recipiente, nós não teremos oxigênio. Se não teremos oxigênio, o que vai acontecer? Vamos perder os sinais vitais e morreremos. Semelhantemente, é a oração. Por que orar? Porque a oração é vida. Porque a oração é tudo que nós temos. Irmão Januário. Por que orar? Porque a oração fortalece. Porque a oração nos mete em plena comunhão com Deus. Porque a oração nos mete em um nível sobrenatural. Porque a oração nos mete até um coração leve e um espírito mais quebrantado diante da presença de Deus. Existe um tempo limitado para realizar uma oração, irmão Januário? Obrigado pela pergunta. Graças a Deus não existe um tempo limitado para realizarmos a oração. Em nenhum momento a Bíblia especifica a hora que nós devemos orar. Tudo depende de nós. O maior modelo que nós conhecemos, que é Cristo, quando levantava de madrugada e subia no monte para orar, ficava muito tempo lá, orava e depois descia. E muitas histórias mostram-nos homens que oravam com muita veemência. No caso de Jonathan Edwards, que fazia 13 horas a orar. John Wesley, que levantava de madrugada para orar. Carlos Spurgeon, homem de muita oração. Tudo depende de nós e da bagagem que nós temos para suplicarmos diante de Deus. Pastor Júlio, a duração da oração tem a ver com a questão da intimidade com Deus ou não? A oração se tem a ver com a questão de intimidade com Deus. Até pelo que eu sei, experiência prática. Quando nós não estamos bem com Deus, temos muitas dificuldades de orar. Quanto mais ligados estamos com Deus, mais a gente sente a necessidade de orarmos. A oração, sim, é uma questão de comunhão com Deus. Exatamente. Muito obrigado, Pastor Júlio e nosso irmão Januário. Agora vamos entender qual é a diferença entre a oração e a reza. Pastor Júlio. Oração
Conforme já falamos, falar com Deus é apresentar os desejos de nossos corações e deixarmos Deus falar Exato. através da mesma oração. Na oração, nós não usamos de repetitivas as palavras. Na oração, de acordo à necessidade que nós temos diante de Deus, nós criamos um conjunto de palavras com sentido para apresentarmos aquilo que precisamos ao nosso Deus. Irmão Januário, qual é a diferença entre a reza e a oração? Bem, a diferença entre reza e oração é que a reza é algo repetitivo, já ao passo que a oração não é algo repetitivo. A oração é algo específico, é quando nós falamos, não, vou orar a favor dos doentes, é mesmo a favor dos doentes. Agora, já a reza é diferente, é toda hora, todo minuto, todo segundo, orar pedindo a mesma coisa. Esta é a grande diferença entre a oração e a reza, não é? Certo. Exatamente. Agora vamos lá perceber o que é uma súplica, o que é um clamor, o que é um rogo, o que é uma lamentação. Louvado seja Deus, súplica é pedir com humildade. Exemplo, nós encontramos em Mateus capítulo 8, versículo 1, onde o leproso se aconchega diante de Jesus, depois de Jesus ter saído do monte. Ele vai para Jesus e diz assim, Senhor, se possível, cura-me. Ele suplicou diante de Deus. Logo, a súplica é pedir com humildade. Ao passo que o clamor é grito ou queixa. O exemplo está em Marcos capítulo 10, versículo 46, quando Jesus passava e Bartimeu clamava, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí estamos diante do clamor, é nós levantarmos bem alto a nossa voz. Pastor Júlio, rogo e lamentação. Rogo e lamentação. Rogo, pensamos nós que é quando estamos a pedir algo em alguém em que nós sabemos que se calhar não temos o direito de pedirmos aquilo, mas a gente roga para que aquela pessoa nos dê o que precisamos. Lamentação, nós estamos a falar de queixa dorida, ou seja, quando estamos cheios de tristeza, nós lamentamos por aquilo que estamos a passar. O exemplo prático que estamos a falar do nosso Senhor Jesus Cristo, ele estando na cruz de Calvário, ele apresenta uma lamentação por aquilo que ele esteve a passar. Foi quando ele usou uma expressão na língua aramaica, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me abandonaste? E também estamos a ver a questão de Jó, quando ele entra em uma tristeza dura de se viver, quando ele perde tudo. E ele sentiu-se numa questão em que, ficou sem chão. E ele ficou a lamentar pela perda, ficou a lamentar pela situação que ele esteve a passar. Então, começou a lamentar da situação. Bem, uma coisa que nos ficou patente, principalmente a mim, quando nós falamos da lamentação, uma pessoa que me vem na minha mente é Jeremias, que muito lamentou. Nós temos um livro que fala de lamentações de Jeremias. Muito obrigado, Pastor Júlio. Mas agora queremos saber o que é orar sem cessar. Orar sem cessar. David Brainerd, um grande missionário da história dos grandes homens da fé, ele quando foi chamado para aceitar o desafio de ser um missionário até a um povo índio, ele encontrou uma dificuldade ao longo da aceitação da missão, que é do povo que não falava a mesma língua que a dele. Exatamente. Então, David Brainerd, ele sentiu a necessidade de orar insistentemente a Deus, pelo menos para que Deus fizesse alguma coisa, a fim do povo entender aquilo que fosse a sua mensagem. E o que aconteceu? Deus pegou um alcoólatra, um homem alcoólatra, que serviu de intérprete da mensagem de David Brainerd. E quando então o homem começou a pregar e aquele alcoólatra interpretava a mensagem, me diz a história desse grande homem, de que o povo recebeu a mensagem de uma maneira que você não imagina, Rogério. Então, orar sem cessar nos condiciona a nós a estarmos em espírito de oração, a estarmos
num quarto trancado em oração, estamos a caminhar, estamos a orar por dentro, estamos no táxi, estamos a interceder, estamos no lugar de serviço, estamos a interceder, estamos no banheiro, estamos a interceder, na cozinha, estamos a interceder. Isso sim é que é orar sem cessar. Irmão Januário. Orar sem cessar, porque a oração faz o homem, a oração faz o pastor, a oração faz o pregador, a oração faz o apóstolo. Orar sem cessar, porque a oração refrigera a alma. E quando Paulo vem dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 17, orar sem cessar, não é somente nós irmos no recinto e orarmos, não. É orar ao andar, orar ao acordar, orar até no lugar em que nós estivermos. Orar sem cessar é a gente estar vigilante. Exatamente. Falamos daquilo que é orar sem cessar, mas agora outro ponto que é muito interessante que nossos telespectadores, nossos irmãos e nossas irmãs gostariam de saber é a questão da oração intercessora. Bem, oração intercessora. Interceder é acudir, ajudar, socorrer. Quando a gente intercede, a gente não ora somente para nós, também oramos para os nossos irmãos. Essa é a importância da oração. É a importância da oração de intercessão. É nós rogar a Deus a favor dos nossos irmãos. É nós rogarmos a Deus a favor dos nossos vizinhos. É nós rogarmos a Deus a favor dos nossos pastores. E eu tenho dito que essa é uma escola da oração, onde o coração aprende a pregar a pura e a verdadeira palavra. Oração de intercessão significa fazer cobertura pela vida de alguém. Oração de intercessão muitas vezes nós temos confundido com aquela oração que nós fazemos a favor de nós. Muito menos isso. A oração de intercessão nos submete nós a colocarmos no centro das nossas petições vidas alheias. Olha o exemplo prático. Eu vou abrir aqui bem rapidinho a minha Bíblia. Esteja à vontade. No livro de Isaías, capítulo 53, no seu versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Isaías 53, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vou repetir aqui os últimos versos. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. E ainda temos mais outro exemplo bíblico, que é 1 de Samuel, capítulo 2, 1 de Samuel, capítulo 2, no versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. Se um homem pecar contra o outro, Deus o julgará. Mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? E temos tantos outros exemplos que falam sobre a oração de intercessão. Estamos a falar de Romanos, capítulo 8, verso 26, Gênesis 23, versículo 8, e como outros exemplos. Quando nós orarmos a favor de vidas alheias, que eu diria é a melhor opção a se seguir, nós estamos a nos colocar no lugar daquele que intercede, não por nós mesmos, mas por aqueles que precisam alguma coisa de Deus. Bem, muito obrigado aos nossos irmãos pelas respostas que nos foram fornecidas, mas agora queremos saber nós, quais são os benefícios da oração? Pastor Júlio. Os benefícios da oração. Eu diria que há muitos benefícios, porque se um filho precisa de alguma coisa e ele sabe a fonte da obtenção da coisa, ele vai se dirigir a seu pai. Vai lá, ele pede: pai, eu preciso disso. E o pai concede, quando o pai estiver disponível para dar aquilo ao filho. Então, eu diria que um dos benefícios da oração é recebermos
aquilo que nós pretendemos alcançar. A oração é benéfica porque quando a gente ora, a gente recebe bênçãos da parte de Deus. Porque quando a gente ora, a gente é protegido, a gente é ajudado. Quando a gente ora, a gente estará mais em plena comunhão com Deus. Qual é a arma mais poderosa para um cristão? A oração. A oração. A arma mais poderosa de um cristão é a oração. Porque não significa que é a única. Não. Exato. Tem a palavra. Mas a oração é uma das armas que nós temos que é a mais eficaz na vida de um cristão. A arma mais benéfica da vida cristã é a oração. Porque a oração cura, a oração restaura, a oração levanta, a oração humilha e a oração nos protege de todas as artimanhas e ataque diabólico. Por isso o homem que ora é poderoso, é vitorioso. Devemos nós orar a favor dos nossos inimigos, Pastor Júlio? Isso não é uma questão de dizer que temos opção ou temos alternativa. Aqui não tem escolha. Foi o próprio mestre que disse, né? Enquanto vocês aprendeis que é dente por dente, olho por olho, é por eu vos digo. Orai por aqueles que vos perseguem. E isso aqui é onde manifesta-se o amor. E isso não é uma capacidade para fracos. Exatamente. Orar pelo teu inimigo. Pastor Januário me espeja com uma chávena de água e ouro por ele. E não é contra ele, não. É por ele, a favor dele, para o benefício dele. Exato. Quanto mais eu oro pelo meu inimigo, mais abençoado eu sou. Nesse Então, caso, o inimigo é abençoado, o inimigo é castigado. Qual é o efeito desta oração para a vida do inimigo? o nosso Deus é Deus de justiça. Eu não sou digno de dizer que ele é castigado ou uma coisa assim. O nosso Deus é Deus de justiça. A minha obrigação é simplesmente orar a favor dele. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo nos chama a razão, que não devemos amaldiçoar a outrem, mas o que é? Abençoar. Se é meu inimigo e eu orei por ele, então que Deus faça a sua justiça. Exatamente. Muito Deus obrigado, faça pastor. a sua justiça. Muito obrigado, Pastor Júlio. Nosso irmão Januário. A oração pode converter o coração de um pervertido? A oração tem poder. Sua oração pode transformar um coração de pedra em coração de carne. Sua oração tem o poder de tirar o homem das trevas e trazer na luz. Sua oração pode converter um feiticeiro para ser um grande evangelista. A oração transforma, a oração opera. Então, quanto maior for a oração, mais o inimigo se rende, mais corações se convertem e o reino fica cheio. Pastor Júlio, a oração e a palavra. Fala-nos um pouco daquilo que é a oração e a palavra, esses dois elementos. Oração e a palavra. Eu diria que oração e a palavra é comparado como a terra e a semente. Você não pode ter a semente e não ter um espaço para colocar o quê? A semente. Exatamente. Você não pode ter a terra sem usar a terra para o teu próprio benefício. A palavra e a oração, elas são interligadas, andam juntas. Quanto mais eu me deleito na palavra, mais conhecimento dela vou ter, mais experiência de viver num mundo corrupto vou ter, mais luzes para combater contra o mundo das trevas a palavra vai me apresentar. E com aquilo que a palavra vai me apresentar, mais eu estarei suficientemente capacitado para combater de forma espiritual contra aquilo que me incomoda, ou aquilo que está para me incomodar, ou contra aquilo ou a favor daquilo que eu desejo alcançar. Então, a oração e o poder é semelhante a uma asa do lado esquerdo e a outra asa do lado direito. Quando nós deixamos, ou quando nós só temos deficiência numa das asas, de certeza
que voaremos com muitas dificuldades. Mas se as duas asas estiverem conforme, o pássaro voa na paz, voa sem nenhum obstáculo. Semelhantemente acontece conosco. Quando a palavra anda do lado e a oração também do outro lado, nós estaremos caminhando em perfeitas condições. Irmão Januário Adelino, oração e jejum. Olha, não há jejum sem oração. E para o jejum ter um resultado benéfico, é bom que o jejum seja acompanhado com a oração. Porque a oração é que nos dá força no momento que nós estivermos a ficar fraco, no momento que a gente estiver a jejuar. Porque no momento de jejum, quando a gente ora, a gente é fortificado. Quando a gente ora, a gente é poderoso. Porque quando o corpo estiver fraco, por intermédio da oração, o corpo torna-se forte. Oração e jejum. Se nós estamos a jejuar, é porque estamos a nos abster da alimentação com um propósito para o alcance de um objetivo. Eu não posso simplesmente jejuar e ficar de braços curados. Afinal de contas, o que é que vai simbolizar o combate que eu estou a ter naquele momento? Claro que é a oração. Se eu estou a orar a favor, por exemplo, de alguém doente, claro, eu me abstenho da alimentação, mas estarei conectado espiritualmente com quem? Com o Pai. Estamos aí o exemplo de Davi em 1 e 2 Samuel, se não estou em erro, acho que é 2 Samuel capítulo 11, quando ele comete adultério com aquela mulher e concebe, a mulher concebe o filho de Davi. Só que, porém, Deus ao castigar Davi, o que aconteceu? O filho cai na enfermidade. Davi absteve-se da alimentação, abrindo um jejum, e também começou a suplicar a quem? A Deus. Deus, faça-me pelo menos o favor que através... Ou seja, os servos de Davi estavam lá a insistir, Davi, coma alguma coisa. Ele disse que não, eu não posso comer nada. Talvez com este sacrifício Deus atenda a minha petição, a minha súplica. Então, a oração e o jejum também devem caminhar juntos. Porque é através da oração que eu vou me manter fiel no meu jejum. É isso, pastor Janeiro. Isso, exatamente. O que nós aprendemos com a oração do fariseu e do publicano? Olha, Deus seja louvado. Com a oração do fariseu e publicano, nós aprendemos 2 pontos muito importantes. Primeiro, que o muito falar não significa que nós somos justos. E o falar menos com sinceridade, Deus apresenta a sua misericórdia, ou seja, o perdão. Porque aí mostra-nos um cenário que o publicano se exaltava, que o fariseu se exaltava. O fariseu dizia que eu faço isso, faço aquilo, isso é assim, dou isso, dou aquilo. Mas o publicano simplesmente bateu no peito e admitiu o quanto ele é pecador. Com isso, nós aprendemos que não é necessário nós falarmos muito, mas de que a oração seja sincera, honesta, de que a oração vem de um coração quebrantado. As coisas acontecem, somos perdoados e saímos edificados. Pastor Júlio. Bem, a oração do fariseu e do publicano. O que é que eu pude aprender com isso quando um certo dia estava a meditar nesse cenário? Bem, normalmente Jesus Cristo nos trazer esse ensinamento, ele vem trazendo a realidade de fariseus. Sabemos nós que fariseus eram pessoas que tinham um cargo de destaque na comunidade social. E muitos deles foram confrontados de forma dura pelo nosso grande mestre Senhor Jesus Cristo. Tudo por causa de uma vida de falsidade que eles levavam. Os fariseus apresentavam ser pessoas que tinham a lei na íntegra, mas porém a vida pessoal, a conduta diária falava uma outra realidade. E quando estes se submetiam a orar nas sinagogas, eram pessoas que procuravam mostrar-se como os que oram melhor, os que oram mais, os que têm mais direito de estar na presença de Deus, exaltando-se dentro da oração, como se fosse alguma coisa. Então, Jesus Cristo vem trazendo o exemplo humilde do publicano, quando o publicano usa algo muito importante, em que se todos nós cristãos usarmos, seremos exaltados por Deus. A humildade dentro da oração. Exato. É esse ponto que eu quero que seja transmitido. A humildade que o publicano usou era primeiro de reconhecer
que ele era um homem fraco. Era um homem que sem alguém não faria nada. E quando Deus olha para essa realidade, meu Deus do céu, o meu filho está a depender de mim. Então, se ele depende de mim nessa condição humilde, é porque ele sabe que eu sou tudo na vida dele. Logo merece exaltação. Diferente de fariseu que coloca-se na altura. Eu sou o cara. Isso acontece também com outras pessoas, né? Eu dou dízimo. Sem minha igreja não avança. Sem eu, nada acontece aqui. Então, quer dizer, são pessoas, né, normalmente que às vezes têm esse comportamento de fariseus que, achando eles que através daquilo que elas fazem é o motivo para se exaltarem dentro da oração. Deus, o Senhor sabe que eu faço aquilo, então não sou digno de passar por isso. Não, afora disso, nós devemos ser sincero possível, humilde possível dentro das nossas orações, assim conforme foi o publicano. Nós também temos um exemplo prático quando nós abrimos o livro de Isaías, no seu capítulo 58, no verso 1 até o versículo 8, onde o nosso bondoso Deus manda uma mensagem ao profeta Isaías que dissesse a ele que arrumasse a sua casa e que certamente ele ia morrer. Nós vimos aí uma posição diferente daqui de Ezequias, que ele ora a Deus e ele anuncia as coisas boas que ele fez para Deus. Qual é a diferença entre Ezequias e o fariseu? Visto também que o fariseu estava a mostrar que também fazia algumas coisas boas na casa de Deus, ou na presença de Deus. Primeiro aspecto muito importante que nós devemos ter em conta com o exemplo de Ezequias, para não fazermos confusão. Exato. Ele usa, ou seja, traz uma atitude muito chamativa nisso. Curva o rosto diante da parede. Okay. Primeiro aspecto, curvou o rosto na parede. Símbolo de humildade. Sinônimo de humildade. E também ali é caso particular. É apenas ele e Deus. Já os fariseus ou o fariseu não. É na congregação, na sinagoga. Orando em pé, batendo no peito, enfim. Mas Ezequias não. Ezequias ele traz aquele exemplo, mas antes ele usa uma atitude de humildade quando prostra-se diante da parede ou à frente da parede, simbolizando que ele não era nada. Ou seja, aquilo que ele estava falando que tenha feito é menos importante nisso. Porque se assim fosse, nós sabemos muito bem que Deus poderia reivindicar a oração dele, mas por que Deus não reivindicou? É porque Deus achou que não, isso é meramente, se calhar, né, palavras que ele está usando, está magoado, ou está ferido e tudo mais, mas não tem nada a ver com questão de exaltação ali. Nosso irmão Januário Adelino, essa é a nossa última questão que vamos fazer ao nosso pastor Júlio, ao nosso pastor Januário Adelino. Nós queremos saber o porquê que muitas orações não são respondidas. Muitas orações não são respondidas porque muitos oram mal. E a Bíblia diz isso em Tiago: vós orais e não recebeis porque oram mal. Então muitas orações só não são respondidas porque nós oramos mal. Ou seja, estamos a orar, mas não estamos a orar com o espírito de entendimento. Estamos a orar, mas não estamos a orar com aquela convicção, com aquela fé, com aquela certeza. É por este motivo que muitas orações não são ouvidas. Pastor Júlio. Isaías capítulo 59, versículo 1 em diante. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Vamos sublinhar a palavra iniquidade. Existem pessoas que, estando na fornicação, estando na masturbação, estando na proliferação negativa da palavra do Senhor, existem pessoas estando na lascívia, na idolatria, existem pessoas estando na fofoca, estando no adultério, na poligamia, querem dirigir a sua petição a Deus com um coração impuro. Esqueça, meu irmão, minha irmã. Não tem como ser ouvida essa oração, porque o nosso Deus, ele se compadece àquele que é justo. E atenção que justiça não é fazer as coisas perfeitas, mas a justiça é você orar dentro daquilo
que a pessoa vive. Também temos o exemplo prático de quem? De Elias com os profetas de Baal. Elias foi colocado a um desafio. Hoje saberemos qual é o Deus verdadeiro, através desse sacrifício que vamos fazer aqui. O Deus que vir consumir o holocausto é seu Deus que daqui em diante passará a ser adorado. Os profetas de Baal, o que fizeram? Passaram meio dia a clamar até anoitecer a seu Deus, e Deus deles não fazia nada. Não houve nenhuma manifestação. Mas quando Elias chegou a sua vez de orar, a primeira coisa que ele fez, restituir o altar. Tirou tudo aquilo que estava bagunçado no altar, jogou para fora, organizou, mandou embelezar devidamente o altar, mandou trazer as lenhas, ajuntaram as lenhas e ele mandou colocar então o holocausto. Quando ele começou a clamar, em menos de minutos o holocausto estava desaparecido do altar. E ainda o anjo do Senhor lambeu as últimas gotículas das águas que estavam no altar. Qual é o exemplo que nós tiramos nisso benéfico? Restituição do altar. Se nós contextualizarmos, que todos dizermos que o altar representa nossos corações. Se eu quero orar a Deus, Deus não é um ser que às vezes nós achamos que recebe tudo. Não, Deus não recebe tudo. Deus não recebe tudo, não aceita tudo. É preciso nós estarmos em perfeitas condições para Ele nos ouvir. Então devemos purificar os nossos corações, nos afastar daquilo que não agrada a Ele e dirigirmos as nossas petições ao próprio Deus. Porque um dos empecilhos que tem acontecido em resposta às nossas orações é a má conduta que nós temos, conforme eu fiz menção antes de eu ter começado a desenvolver a minha explanação. Muito obrigado, nosso pastor Júlio, nosso pastor Januário, por terem estado conosco aqui, e nós agradecemos muito e contamos que esteja conosco nas próximas oportunidades. Mas agora nós queremos pedir que deixem uma mensagem para os nossos irmãos, para as nossas irmãs que nos acompanharam e continuarão a nos acompanhar a partir da casa. Vamos começar pelo nosso pastor Januário. Bem, a mensagem que eu deixo a todos que estão em casa é que a oração não é oração quando falamos vamos orar, mas sim é quando fizemos. Por isso tenhamos todos uma vida de oração, porque a oração é o oxigênio da vida cristã. Mais oração, mais intimidade com Deus. Menos oração, menos intimidade com Deus. Então, ser edificado e ter uma vida de oração árdua. Pastor Júlio. Muito obrigado por nos terem convidados a estarmos aqui e partilharmos um pouco que nós sabemos sobre a oração. Nós estamos um tanto quanto congratulados por apresentarmos aquilo que sabemos um pouco. E eu queria deixar aqui a minha mensagem a todos vocês que nos acompanharam do outro lado, dizendo o seguinte. Nos últimos tempos tem acontecido, por parte dos cristãos, muita frustração. Uns até caem em depressão quando investem em alguma coisa, num projeto, e a coisa dá errada. E eles dizem que não, Deus me abandonou, Deus não está comigo, Deus não me ouve, eu já fiz muitos sacrifícios e nada acontece. Meu amigo, minha amiga, atenção. O não também pode ser a resposta de Deus para a tua vida. Momentos em que você luta para atingir um objetivo grande na vida, e aí a coisa não acontece conforme você almeja. Se calhar é Deus que está te livrar daquele projeto, porque se calhar há um perigo lá à frente. Então, não viva deturpado, não viva desesperado quando a coisa não der certo na tua vida. Se calhar é um não como resposta vindo de Deus. E todo cristão que é consciente, ele vive com isso em sua mente. Eu estou a orar, meu Deus, mas também posso não ter a resposta que eu preciso, que é sim, por parte de Deus, mas também posso ter ou não. Deus abençoe as vossas vidas e estamos juntos. Exatamente. E para o nosso irmão e a nossa irmã que nos acompanham, rogamos-lhes nós que continuem a partilhar os nossos vídeos e convidar os seus familiares, amigos, vizinhos e primos para que possam seguir as nossas páginas através do nosso Facebook, Antero Alberto e Rogério Bunga, e o nosso principal canal no YouTube, o Pumba. Nós agradecemos
e seja conosco, que continue conosco, que o nosso Senhor Jesus Cristo possa lhe abençoar rica e poderosamente. Até mais. Shalom Gambote.